Saúde, colega! Hoje vamos falar de um tema recorrente aqui no nosso podcast, mas de suma importância no contexto atual. A gente tem, a cada ano, novos 35 mil médicos no mercado. Em 10 anos, a expectativa é que a população de médicos dobre no mercado. Hoje, em torno de 600 mil médicos. Daqui a 10 anos, 1 milhão e 200 mil médicos. O Brasil é número 1 no mundo em número de escolas médicas. É isso mesmo, mais do que China, mais do que Índia, em quantidade de escolas médicas. E com o novo programa dos Mais Médicos, novas escolas abrindo, novas vagas abrindo em escolas já existentes. Um caminho para a diferenciação no mercado e o resultado é o empreendedorismo. Costumo dizer que o empreendedorismo é o caminho mais certo para quem não quer ter um teto, para quem quer criar novas ações, novos produtos, novos serviços e mirar o infinito. O empreendedorismo é a condição que propicia isso. E hoje eu estou chamando aqui um convidado, meu conterrâneo mineiro, e é um exemplo de empreendedor. Apertem os cintos aí, que vocês vão ver o que esse cara faz. Doutor Alexandre Pimenta, obrigado pela visita. Estamos tentando há algum tempo, hoje deu certo. E apertem os cintos aí, né, cara? Porque você faz muita coisa, né? Sim, doutor Conta Lourenço. um pouquinho do seu background aí, para quem não te conhece, e aí depois a gente entra na sua mentalidade empreendedora e nos resultados. Então, assim, eu sou o Alexandre, né? Sou Montes Clarense, lá do norte de Minas, roedor de piqui. O empreendedorismo sempre me fascinou, né? Sou médico, né? Sou cirurgião, formado pela FEMIG lá, né? A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais. Sou membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Fiz a parte de gastro e endoscopia em Juiz de Fora. E depois encerrei a minha formação médica na USP, aqui em São Paulo, com a parte de medicina hiperbárica, que eu sou membro titular da Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica, né? Então, o empreendedorismo ele surgiu na minha vida ainda durante a faculdade. E formei lá em Vespasiano, na FASÉ, né? A faculdade que era o pessoal da UFMG, professor Fatini, né? Tive Alcino a honra. Lázaro. Alcino Lázaro. Saudoso. Eu já tive um encontro com ele na residência. Na residência? Eu tive o prazer de fazer a residência de cirurgia com ele. E convivi muito, tem várias histórias muito positivas com ele, com a filha dele, a doutora Beatriz Deotti, que a gente tem ainda relacionamento próximo até hoje, né? Sou fã do Alcino, saudoso Alcino. Ele não só nos ensinou cirurgia, como ensinou a ser médico, a vida, muito. O respeito, a ética. Então isso era muito forte lá com a gente, lá no Hospital de Roças Grandes, em Sabará, da FEMIG, que a gente ficou muito tempo com ele, né? Então foi uma fase da minha vida muito boa, de grande aprendizado, não só cirúrgico, como humanista mesmo. Aprender a respeitar o outro, aprender a tratar o paciente com respeito. E sempre esse foi o meu foco, né? E durante esse período de formação, meu pai médico também, mas enveredou para a área da política, então sempre teve contato muito social. E eu morando na Metropolitana ali, né, em Vespasiano, Belo Horizonte, ao lado de Confins ali. E ele foi candidato a deputado e eu apoiei. Estadual? Primeiro foi federal, em 2006. Então eu rodei todas as cidades ali próximas. Eu tinha aí na época 20 anos, né? Então um menino, mas sempre muito corajoso e um pouco cara de pau, batia na porta dos prefeitos, eles achavam aquilo um barato. E me recebia, escutava, e eu consegui dar quase 1/3 da votação do meu pai nessa região sem ele ir. Como chama seu pai? Sebastião Pimenta. Sebastião Pimenta é médico, ginecologista, obstetra, tem mais de 10 mil partos lá em Montes Claros, atuante ainda, meu pai é muito jovem ainda. Fez o curso de medicina hiperbárica comigo, hoje toca um dos nossos serviços, que ele é meu sócio lá em Montes Claros, dentro da Santa Casa, de medicina hiperbárica, um centro de feridas e medicina hiperbárica. E aí, seu pai foi eleito? Deputado não, ele teve 4 mandatos de vereador, ficou na suplência para deputado federal na época
Depois ainda tentou vice-prefeito, estadual, mas não deu certo e acabou saindo da política. Mas foi um aprendizado para você, Sim. seu primeiro contato com resolver problemas e enfrentar desafios. E construir network, né? Então, nessa fase, eu comecei a ajudar os prefeitos, que eu estava na residência. Então, os residentes queriam fazer um dinheirinho extra, né? O prefeito precisava daquelas especialidades, precisava do médico ali, mesmo na metropolitana. Então, eu mandava o médico, ele fazia uma renda extra e o prefeito ficava satisfeito que gerava a cobertura daquela área. E aí começou a jogar. Acho que isso dá certo. Acho que as pessoas, né, que eu conectava, a prefeitura honrava com esses nossos colegas e eles ficavam satisfeitos que ele conseguia, né, sustentar ali a sua rotina enquanto ele estava estudando. E dessa maneira eu tive a ideia de montar a minha primeira clínica, né? Então, que foi em Montes Claros. Chama Total Saúde, ela existe até hoje, então tem 14 anos essa clínica. Esse foi meu primeiro empreendimento, onde eu mudei da assistência, né? Então, eu trabalhava muito como cirurgião, atendendo a parte gástrica, cirurgia digestiva, endoscopia, e montei essa clínica lá em Montes Claros, em sociedade com meu pai e a minha mãe, logo depois que ele saiu da eleição. Cara, sensacional e é muito legal, né? Porque o networking, muito se fala em que é preciso network, é preciso network, é preciso networking. Eu concordo demais com isso, né? Mas o networking, ele é uma ação, não sei se você concorda, de servir, de resolver problema para o outro e trazer esse, no marketing a gente chama isso de gatilho de reciprocidade, né? Sim. Então, por exemplo, eu faço conteúdo, entrego conteúdo gratuito aqui no podcast, a pessoa me acompanha e no que ela me vê e vê que eu estou entregando um valor para ela, ela tem uma outra visão de mim e quando eu for falar com ela, aquilo vai ter um gatilho de reciprocidade. Naturalmente, ela vai querer me atender melhor e se estiver ao alcance dela, ela vai resolver problemas por mim ou para mim. Esse é o networking. Muitas pessoas não falam, né? O networking em nada tem a ver em eu apenas se relacionar com pessoas e estar presente em lugares. Eu vou no congresso, eu vou no jantar tal, eu vou no almoço tal para fazer networking. Esse, para mim, é um networking que não funciona, ou que não tem resultado. O networking verdadeiro é o networking do serviço, de você chegar para ele, entregar e a outra pessoa tem algo que reciprocidade. É do ser humano isso, né? Você recebeu, você vai dar em troca. E é claro que pautado pela ética, pelos valores, pelos costumes, pela cultura. Então, você trouxe isso muito bem. E eu acho que o primeiro ponto que a gente deve entender, assim, definir, né, o que é networking. O que é networking para você? Muitas vezes você acha que você tem que estar no jantar sexta-feira à noite porque você tem que fazer network. Não, talvez é a hora de você estar com a sua família, dando atenção para o seu cônjuge, dando atenção para os seus filhos. Mas quando estiver presente em momentos, e isso deve ser intencional, primeiro buscar assim, como que eu posso servir aquele outro, como eu posso ajudar aquele outro, porque quando eu precisar, eu vou ser ajudado, amparado pela ética, né? Então, esse é o network que eu acredito e você mostrou muito bem. E legal que, embora seu pai não tenha sido eleito, o seu resultado foi muito grande. 1/3 dos votos para o seu pai e abriu o mundo do empreendedorismo para você até você chegar na clínica. E aí eu queria que você contasse sobre a clínica, como é que evoluiu a clínica. Eu acho que a gente vai ter que ser um short, long history, né? Porque tem muita coisa para a gente falar aqui. Então, assim, a clínica que você tem hoje, como é que começou e como é que está hoje? Então, essa clínica foi o primeiro empreendimento, né? Muito eu pensando nesse relacionamento que eu construí, pensando em que meu pai tinha perdido a eleição e ele ficou muitos anos na política. Então, era uma forma de a gente resgatar esse atendimento médico dele. E, como eu era sócio dele, esse resultado me ajudou durante a minha residência. Então, a clínica me dava dividendos interessantes, né? Porque meu pai tinha uma clientela muito fiel a ele.
eu construí para ele um valor mais acessível, porque ele tinha um público mais frágil financeiramente, né? E isso gerou um resultado muito bom para ele, para voltar para o mercado médico. A gente reestruturou o consultório que era antigo, né? Trouxe mais conforto, mais serviços. E isso eu fui aprendendo, né, durante o exercício ali na faculdade, esses relacionamentos, o que as prefeituras necessitavam, o que os pacientes precisavam. E uma coisa, Lourenço, que sempre ficou muito forte desde essa época é o cuidar das pessoas. Quando a gente tem esse foco, todo o restante ele vira consequência. Então, durante a minha vida, eu nunca coloquei o recurso financeiro na frente da assistência ao paciente. Então, isso facilita, isso fica leve, a gente nunca precisa vender um serviço de saúde. Quando você está cuidando da pessoa, isso vai de uma forma natural. Perfeito. E aí, são quantas clínicas? Como está o tamanho desse negócio hoje? Dando uma acelerada no tempo, né? A Total Saúde, a minha mãe, ela sempre foi empreendedora, advogada, e ela abandonou um pouco essa parte do empreendedorismo ali para poder apoiar meu pai na política. Ela teve um spa, né, um spa urbano, então essa parte de empreender já está na família, né? O meu avô, o pai dela, tinha uma rede de postos de gasolina, isso da parte de mãe. Na parte de pai, meu avô era juiz de direito, né? Então, tinha um pouco dessa dedicação ao estudo dos dois lados, né? Que sempre gostei muito de estudar, de me dedicar. E a parte do empreendedorismo. Então, tentei somar um pouco dos dois e ser uma vantagem competitiva para mim, de enxergar o todo, né? E conseguir avançar. Então, da Total Saúde até hoje, da parte de empreendedorismo, veio a Saúde Plena, que foi uma das clínicas que eu coloquei em venda nova. Por uma visibilidade, uma oportunidade, eu acabei vendendo ela em 2019, em novembro, logo depois veio a pandemia, né? Então foi diga-se, uma iluminação de Deus, porque senão ela teria fechado, né? Como várias outras clínicas. E veio a Gastrocentro, né? Que hoje é meu principal serviço, né? Meu principal serviço, que é um serviço do aparelho digestivo, de endoscopia, que chegou a ter antes da pandemia 11 unidades, né? A gente chegou a fazer quase 6.000 exames aí. A Gastrocentro tem uma história muito interessante, porque ela vem com uma mistura de educação com assistência, né? A minha formação em Juiz de Fora foi com a família Bertz, e eles aceitaram o meu convite da gente fazer uma extensão disso em Belo Horizonte, né? E esse curso deu muito certo, a gente expandiu muito. Curso de endoscopia? De endoscopia, uma Então você especialização. tinha a clínica, e na própria clínica você aproveitava a capacidade ociosa para uma nova linha de receita que monetizar alunos que iam aprender endoscopia. Isso. Na estrutura da clínica. Exatamente. Creio que no fim de semana. Isso, a gente tem aí... o nosso curso, ele é um curso, não é um curso final de semana, não. É um curso de imersão mesmo. É mesmo? Então, semelhante aos modelos da especialidade, né? Ele fica uma semana em imersão, de segunda a sábado com a gente. Esse curso já tem 10 anos, né? A gente já tem vários endoscopistas formados, alguns titulados. Então, isso me dá muito orgulho, porque a gente levou acesso. Uma das frases da minha vida, todos os negócios que eu faço, as pessoas mais frágeis, que têm uma fragilidade financeira, que não têm acesso, eu quero dar acesso a elas, né? Então, esses nossos colegas que se formaram com a gente, cirurgiões, recebo gente de cirurgião que fez no INCA aqui em São Paulo, da própria USP, gastros da USP, fizeram o curso lá com a gente e voltaram para os seus interiores, no norte, e dando acesso a quem às vezes tinha que pegar 30 horas de barco, de tudo, para poder fazer um exame. Então, mudando a história de acessibilidade do país, né? E aí é onde que me direciona uma empatia muito grande com hoje o maior grupo, né, ambulatorial aí do país, que é a Amor Saúde. Então eu atendo nas clínicas, como você também já atendeu, que você já me confessou, né, na época da Clínica de Todos. Perfeito, na minha época de residência, sou muito agradecido à Clínica de Todos, né, que hoje é Amor Saúde. Sim. Foi onde eu comecei o meu atendimento enquanto médico radiologista, e eu gostava muito porque sempre fui comunicativo, gosto muito de pessoas, né, e a radiologia às vezes ela
ela é muito solitária. Sim. Então, durante a residência, eu supria essa minha falta de contato com o paciente atendendo na Clínica de Todos, que hoje é Amor Saúde. Isso. Ótimas lembranças. Então, essa parte de acessibilidade, né, me aproximou a minha cultura, os meus interesses, né, ao grupo. Então, eu tenho 15 anos que eu atendo como médico, permaneço atendendo, e há 5 anos estou como diretor técnico Do Amor nacional Saúde. do Amor Saúde. Então, a gente hoje tem em torno de 11 mil médicos ativos, né, chegando aí a quase 500 clínicas em operação no Brasil todo. Então, são 1,5 milhão de consultas médicas por mês, que eu sou corresponsável junto com os RTs de cada unidade. Isso me dá muito orgulho, porque a gente leva dignidade para as pessoas, sabe? É impressionante, eu participo lá do Receita do Amor, Sim. que é o evento que vocês fazem de capacitação para os médicos. Eu tenho contribuído lá com essa capacitação desses médicos do ponto de vista de saúde digital. Então, esses números para mim são impressionantes, né? Eu acho que são 70 mil agendamentos de telemedicina por mês. 4 milhões de exames de imagem por mês. Os números são absurdos, né? Quando você pega os beneficiários, quantos beneficiários do cartão de Todos hoje? Passa de 20 milhões. Mais de 20 milhões de pessoas como beneficiários assistidas pelo grupo Todos, né? Todos os empreendimentos. E é muito legal porque é um grupo mineiro de Ipatinga que come quieto, né? Que está ali pelas beiradinhas, não faz muito barulho. E, sem dúvida, hoje é o maior grupo de saúde que gera acesso do Brasil, né? Os números são absurdos, muito maior que qualquer outra clínica popular que você, nossa audiência aí, conheça. Esse é o grupo da Todos, o Amor Saúde, sem dúvida, os números são muito grandes, né? E você é o responsável técnico, o diretor técnico. Isso. E quais são esses desafios dessa medicina de acesso? O que dá mais trabalho aí para você? Olha, eu fico com a parte de auditoria de prontuários, de relacionamento com os colegas médicos, construção de protocolos. O grande desafio é tentar equilibrar a escala com a qualidade, né? A uniformização dos atendimentos. Então, a gente conseguiu um padrão estrutural de clínica muito boa hoje, até que, né, há muito tempo eu tirei, né, do nosso vocabulário essa questão popular, né? Muitas vezes, até no meio médico, isso pega um pouco pejorativo. Sim. Então, nós temos clínicas todas com ar-condicionado, o sistema de primeira linha, onde que você consegue acompanhar todas as evoluções de todos os pacientes nacionalmente. Então, o paciente passou mal lá em Cabo Frio e ele mora em Fortaleza e ele foi atendido na Amor Saúde de Cabo Frio. Eu sei tudo o que aconteceu com ele, monitoro isso. Então, a gente tem as linhas de cuidado bem estabelecidas. E o desafio é tentar que isso chegue na ponta e todo mundo tenha o mesmo discurso. Um dos objetivos do Receita do Amor é exatamente isso, que os médicos conheçam essa grandiosidade, o nosso intuito de dar acesso de verdade, de qualidade, estar próximo do paciente, que é um dos nossos valores muito forte, né? Onde que ele precisar. Então, hoje a gente está em todas as clínicas que tem, todas as cidades com mais de 100 mil habitantes, a gente tem uma clínica Amor Saúde, então próxima. Então, nós temos aí mais de 42 especialidades disponíveis. O que não tem no interior, a gente tem via telemedicina, como você disse. Então, vários médicos da USP de Ribeirão Preto, né, liderado pelo nosso colega Dr. Leonardo, que é o médico da família, que é o RT da telemedicina, uma pessoa que também tem muita empatia por essa medicina de acesso, pelo cuidado com as pessoas. Então, a gente faz realmente diferença na vida de quem precisa. É genial, assim, eu sou um fã do trabalho de vocês, porque realmente o acesso, ele é muito... Vocês conseguem muito esse ponto de acesso, né? Lá na Receita do Amor, que tem periodicamente, né? Eu já fui, eu acho que é a 5ª vez que eu fui, e vocês convidam os médicos para conhecer a sede. Sim. E lá na sede tem os dashboards, né? Os painéis, uma sala só com esses painéis.
vocês convidam os médicos, vem aqui, vem ver aqui os números, né? E são esses números que a gente falou aqui de quantidade de atendimento, quantidade de clínicas, estão ali de uma maneira super profissional, transparente, e convidando o médico para participar. Olha o que você está fazendo, olha o que você está participando aqui, levando. Isso é genial, né? E a gente tem hoje alguns rótulos de qualidade, como o GPTW, né? Nós somos certificados como um lugar bom para se trabalhar. O Reclame Aqui, fomos os campeões no ano passado, estamos concorrendo novamente esse ano, né? Então, como a melhor clínica ambulatorial, né? Porque o Reclame Aqui deixou de ser só uma ouvidoria, né, de queixas. Hoje, quem tem uma boa pontuação é que consegue dar esse feedback. Aí, voltando ali para o tema central do empreendedorismo, clínicas, essas clínicas te dão projeção, você conhece o pessoal do Amor Saúde, começa trabalhando na clínica, vira diretor técnico, hoje você é diretor-geral do grupo Amor Saúde, e também está num convênio que eu queria que você explicasse como que você virou diretor de um grupo de convênio. Sim. Então, o Rodrigo Aquino, né, que me fez esse convite lá do Alsta, no interior de São Paulo, que é na cidade de Rio Preto, eu já tinha um relacionamento com ele há mais ou menos 10 anos, de tudo que ele precisava em Minas, ele sempre me procurava, me referendava, e a gente sempre teve uma ótima relação, e quando ele fez a aquisição lá do grupo, me convidou, como não tem um conflito, porque é um convênio de ticket alto, né, é uma outra classe, é um outro modelo. Gostei muito do desafio e ele entendeu que, como a gente fazia, como diz o nosso presidente Altair, milagre, né? Ele adora quando alguém duvida do que a gente faz e fala que não é possível, né? Então, quando você vem por um ticket mais alto, para mim que estou acostumado a trabalhar muito enxuto, consegui fazer um bom trabalho nesse 1 ano, né? Que estou lá no conselho, como diretor de expansão e parcerias estratégicas, né? E tem sinergia, né? Porque hoje a Amor Saúde atende convênio também. E a gente atrai os convênios, principalmente cidades menores, para poder auxiliar. E o médico ter um espaço e poder atender também particular e outros convênios. Então, essa sinergia fez com que a gente estivesse presente lá. E o empreendedorismo também na parte de educação, né, Luiz? Eu acho que a gente, como médico, a gente tem um compromisso de estar sempre atualizado, de buscar novas informações. E eu fui acolhido pela AF, eu sou professor de clínica cirúrgica há 10 anos, né? Fui coordenador do curso de pós-graduação de gastroenterologia lá da AF e também fui convidado para ser responsável técnico nacional das clínicas e apoiar nessa expansão. Recentemente, assumi a coordenação do curso de gestão de saúde. Todas essas presenças que a gente foi ocupando foi nos dando essa notoriedade para poder ajudar as pessoas, né? Então, eu falo muito sobre casos de vida real, né? Muita gente fala, né, que faz, muita gente ensina a fazer, mas quando você vai ver, nunca fez. Esse é genial, que eu até quero abrir um conceito aqui a partir da sua história. Então, você começa empreendendo com as clínicas, das clínicas faz parte de um plano de saúde, não é um plano de saúde, mas de um atendimento de acesso para pessoas de baixa renda. Disso, um plano de saúde já te convida para trabalhar baseado na sua experiência, que já tem um ticket diferente, e uma instituição de ensino, que é super importante, a AFIA te convida para gerenciar a pós-graduação de gestão nessas clínicas. Lá dentro da SD Escola de Negócios, tivemos a imersão recentemente, e um aluno pergunta assim, tá, mas como fazer tanta coisa em tão pouco tempo, né? E a resposta minha para esse aluno é o famoso flywheel. Esse deve ser, quando a gente fala de empreendedorismo, é isso que a pessoa que está empreendendo, ela deve buscar. Muitas pessoas olham para mim e falam, cara, como que você consegue fazer tanta coisa?
Eu te vejo aqui, num dia você está dando uma palestra no Rio de Janeiro, no outro dia você está na imersão, no outro dia você está num podcast. Mas se você pensar bem, olhando para mim, tudo que eu faço é para o médico. Tudo meu direcionamento é para o médico. Então, uma coisa ajuda na outra. Então, esse é o flywheel. Gravar o podcast me ajuda a ser convidado para dar palestras me ajuda a impactar mais médicos impactados, mais médicos que entram na SD Conecta, nas comunidades, mais médicos que têm contato com as marcas da indústria farmacêutica que patrocinam as comunidades, e ali dentro desses médicos que estão dentro das comunidades, eu vendo para eles a SD Escola de Negócios. Então, todas essas coisas, elas estão organizadas num objetivo central, que é servir o médico, atender o médico. E tudo que eu faço ajuda uma coisa, ajuda na outra. Na Mandic, eu sou professor da Mandic, que são os futuros médicos, e eu estou ali muito para servir aqueles estudantes e para entender o movimento, o pensamento, o comportamento desses futuros médicos. E lá dentro da Mandic, eu não estou ensinando radiologia, eu não estou ensinando, eu estou ensinando medicina digital, estou ensinando tecnologia e inovação, que é o mesmo tema de tudo isso que eu faço. Então, é o que você mostra. As pessoas, se você dá tiro para tudo quanto é lado, mas um tiro não ajuda o outro tiro, isso é falta de foco. Isso é perda de tempo. Agora, se um tiro ajuda você a dar o próximo tiro, isso é flywheel. Isso é um mecanismo em que você vai movimentar e uma coisa vai ajudar na outra, né? E você montou o seu flywheel. Isso é muito legal de ver e de conhecer. O que você acha? Não, perfeito. Assim, alguns insights importantes em relação ao que você disse é equipe. Né? Então, isso é o que mais me perguntam. Como que você dá conta de fazer tanta coisa? Ainda cuidar da família, eu tenho filhos, esposa, levo o filho na escola, acompanho futebol, tenho os amigos, me divirto, né? Isso é tão importante quanto o trabalho. O descanso é tão importante quanto o trabalho. O que permite fazer isso? Montar um time. Então, eu tenho um time por trás extremamente competente, da minha confiança, que em vários momentos pode me representar. Então, fisicamente é impossível você estar em todos os lugares. Concordo plenamente. Né? Então, um pouco de exemplo, eles não gostam muito que eu falo isso, mas eu tenho 2 exemplos, do meu pai e do meu sogro, que eles não programaram tanto a sua velhice. Hoje os 2 dependem do trabalho para manter, né? Não fizeram investimentos em renda passiva, nessas situações. Isso me ensinou. Então, eu considero uma vantagem competitiva e uma inteligência emocional diferenciada quem consegue aprender com o erro do outro. Então, eu, como professor, tento repassar para os meus alunos, repassar para os nossos ouvintes aqui, né, os seus colegas, os nossos colegas médicos, alguns erros, algumas falhas. Então, muita gente quer viver na assistência para sempre, é impossível. Você cansa. Por exemplo, o cirurgião, ele tem uma meia-vida. Se ele gastar tudo que ele ganha e não investir em nada, ele vai ficar operando até quando? Tem colegas de 70 anos dando plantão de domingo à noite. Né? Então, assim, tem que ter um ciclo. Então, a gente tem que ir evoluindo para esse ciclo, montar um time de retaguarda. Mas isso é caro, pessoas boas são caras. São caras. Eu costumo dizer, tem coisas que têm preço e tem coisas que têm valor. São coisas totalmente diferentes. Então, quem tem valor, e você entende esse valor e divide com ele os seus ganhos, e você monta um time que quer te acompanhar, que acredita no que você faz, você só vai crescendo e vai trazendo novas coisas. E o que você falou muito importante, as conexões. Parece que é tudo muito perdido, mas está tudo conectado. Tudo conectado. Então, a Gastrocentro se beneficia da parceria com a Amor Saúde se beneficia com a parceria da Gastrocentro, o Alsta, a AFIA, toda a expansão da AFIA em locais onde que ele não tinha praça ainda, foi feita dentro da Amor Saúde. Vários médicos que formaram na AFIA, na sua subespecialidade, na pós-graduação, eu estou dando a oportunidade de iniciar a sua vida ou voltar para a sua cidade dentro de uma Amor Saúde.
Então está muito casado e conectado essas forças. E isso é muito importante. Aí você fala, mas Alexandre, eu ouvi dizer que você tem um restaurante. Isso aí não tem nada a ver conectado. E pior que tá. Isso eu queria entrar no do restaurante, mas antes, só para Claro, aprofundar claro. no capítulo equipe, que é fundamental, porque ninguém faz nada sozinho. Sim. E o papel do líder, uma frase que eu gosto muito, e foi o tema principal da imersão da SD, é: líderes são os inovadores, os demais são seguidores. O papel do líder é selecionar bem essas pessoas que vão trabalhar e transmitir para eles a cultura, o sonho grande, para que essas pessoas estejam motivadas. E isso é fundamental, porque muitas das vezes as pessoas que querem empreender, querem fazer, querem executar, elas não enxergam o tempo que elas precisam investir para selecionar e para transmitir essa cultura. Porque sem isso, você não vai conseguir chegar no seu resultado. E tem coisas que não dá para você terceirizar, não dá para você delegar. E eu vivi uma situação muito interessante recentemente. Eu estou dando muito exemplo, porque a gente está gravando esse podcast aqui numa terça-feira, que a imersão terminou, foi sábado e domingo. Então, 2 dias depois da imersão. Então, tá fresco aqui na minha cabeça. Quando a imersão começava sábado e domingo, né? Aí o meu sócio me ligou quinta e sexta. E aí, como que tá? Tá muito puxado? Eu falei, não, cara, tá sossegado. Aí ele falou assim, rapidamente, é sinal que selecionou bem as pessoas e motivou bem as pessoas para fazerem o que foi combinado. Né? Porque você vai fazer um casamento, pensa num casamento, numa festa que você faz, tal, que o último dia é talvez o mais esgotador, assim, cara, não teve nada disso. Mas e o trabalho, e o investimento de tempo em conversar, em dedicação, em preparar, em avisar, em falar tal, quando as coisas acontecem, essa cultura é transmitida e esse é o papel do líder. Então é genial você falar dessa questão, porque realmente ninguém faz nada sozinho. Mas voltando no seu assunto, eu sei dessa história, eu queria saber como que entrou, né? Por que entrou o restaurante? É um restaurante de alto padrão, né? De alta cozinha, na cidade de Belo Horizonte, nesse seu flywheel. Eu sempre tive vontade, assim, eu e minha esposa, a gente adora sair para experimentar, né, coisas boas, era uma diversão nossa, né? E eu sempre quis investir nessa parte, mas o objetivo central era eu ter um espaço em Belo Horizonte confortável de descompressão. Então fiz uma reunião muito boa. Hoje eu recebo grupos até de fora do Brasil, né, para conversar com a gente, para poder entender, para poder às vezes convidar para a gente poder participar ou fazer algum investimento junto. E às vezes você terminava um pouco mais tarde a reunião ali, você saía, os bons restaurantes, as reservas expiram 7 horas, 7h30. Então você quase não sentava em lugar nenhum. E o Felipe, que é o nosso chefe lá, que é o nosso sócio, que toca toda a operação, ficou 6 anos em Ferrandi, é um chefe renomado mundialmente. E eles, na pandemia, também teve dificuldades, mexia muito com buffet, e teve essa ideia de montar o restaurante. A gente era apaixonado com a comida dele, né? Eu falei, olha, Felipe, para mim é muito interessante eu ter um espaço, eu queria ter uma mesa, inclusive lá, a mesa do meu primeiro apartamento, eu guardava lá no quartinho, que eu queria ter um sítio. Quando eu montei o restaurante, eu falei, não, já sei o que eu vou usar essa mesa. Então, hoje tem a minha mesa, que foi do meu primeiro apartamento, que a gente colocou lá, e é onde é a minha mesa, que eu recebo os amigos. Então, nós temos uma adega muito confortável, temos uma horta, então um ambiente muito agradável de network, descomprimido. Então, eu fiz com esse objetivo. Nós 3 somos, eu, o Daniel, que é médico também, e o Felipe, e o restaurante já para 3 anos. Como chama o restaurante? Chama Vileon. Fica lá no bairro Luxemburgo, é uma vila franco-italiana,
né, onde temos a massa toda produzida lá, e a gente já teve a oportunidade de assinar vários bons contratos lá. É isso que eu queria chegar. É bom para tomar um vinho, para comer bem, mas também tem uma estratégia por trás, né? Fazer Sim. relacionamento com pessoas que vão gerar negócio com você. Exatamente. Então a gente costuma dizer que ela é a cereja do bolo, né? Então a gente passa nas clínicas, conhece o modelo, vê todo um time engajado. Você disse muito bem sobre liderança. Liderança hoje não cabe mais o líder ditador, né? O líder que é punitivo. Então as pessoas hoje ela tem que seguir e tem que acreditar no que você faz, comprar a sua ideia. Então eu tenho um time que comprou a minha ideia, né, que me permite, né, estar aqui agora em São Paulo, a gente gravando esse podcast, está tudo acontecendo. E eu confio muito nesse time, claro que monitoro, mas eu lidero pelo exemplo. Né, o exemplo de retidão, o exemplo de honestidade, transparência e de oportunidade, né? Então, várias pessoas passaram na minha vida como meus funcionários, eu estimulei, ajudei, que estudaram e seguiram outros caminhos, mas até hoje são meus amigos, são agradecidos. Então, as pessoas, como os filhos, são do mundo. A gente tem que estimular eles a crescerem e, se tiver oportunidade para continuar com a gente, como eu tenho uma pessoa que eu gosto muito de usar como exemplo, que é a Tawane. Ela chegou como estagiária de técnico de enfermagem, hoje ela já é chefe da assistência, né? Então, assim, e a história dela é muito bacana. Então, ela fez técnico de enfermagem como estagiária lá, depois fez enfermagem como técnico de enfermagem, e hoje assumiu como enfermeira, está fazendo pós-graduação para dar aula, para montar o curso lá para as enfermeiras também, que eu estimulei ela, junto com a Gilmara, que é meu braço direito lá da assistência na Gastrocentro. Então, é isso que permite a gente andar. E muitas vezes o médico, ele tem a cabeça um pouco menor, de achar que ele consegue fazer tudo sozinho, né? De atender o paciente, de fazer a gestão da clínica. Uma das dores que eu sinto foi isso, tive que me afastar da assistência, que eu gosto bastante, né? Ainda tenho poucos pacientes que eu cuido, que não abrem mão, e eu também gosto, até para não perder a mão na colonoscopia, na endoscopia e no consultório lá, mais voltado para a parte de gastro, que eu adoro cuidar das pessoas, de fato, né? E como gestão, eu mantenho essa mesma linha que eu tinha como médico, colocando a pessoa em primeiro lugar e todo o restante como consequência. E Alexandre, você trabalha com muitos médicos, né? Você está à frente de 11 mil médicos no Amor Saúde, vê os médicos que prestam serviço para a Alsta, os médicos da sua rede de clínicas. Queria que você fizesse assim, um panorama do mercado de trabalho do médico nos próximos anos. Desde que eu entrei na faculdade, né, em 2004, a gente já escuta, né, esses rumores. Então, eu fiz uma formação numa faculdade privada, né? Hoje, o que eu pago para os meus meninos na escola é mais do que eu pagava na faculdade de medicina. Então, a medicina ela teve um aumento muito desproporcional, né, à inflação, a tudo isso. E a gente não teve esse acompanhamento do salário médico, né, dos plantões. Alguns plantões que eu fazia quando recém-formado pagava mais do que se paga hoje. Então, a gente teve uma inversão. E isso é natural, né? Com o aumento da população, com as facilidades, né, da entrada do curso. Mas o curso de medicina, por mais que a entrada hoje seja tem um filtro menor, mas é um curso puxado, né? Então, assim, eu como professor, eu vejo ali que muita gente não terminando o curso, entra com uma concepção, né, tenta empurrar com a barriga, e é um curso que não dá para você fazer isso, né? É um curso integral, de alta dedicação, e que você lida ali o tempo todo com vida, com as pessoas, que você... Então ainda tem muita gente boa, né, que quer fazer medicina, tem muita gente bem intencionada. Esse desafio me trouxe a escrever o livro, né, que eu te falei, dando um spoiler aí, a gente lança aí no final do ano, onde que eu pego desde esse menino que quer fazer medicina, muitas vezes pensando em ficar rico,
E aí ele olha para esse mercado com esse volume de médico entrando, que você falou aí, nem 10 anos vão chegar a mais de 1 milhão de médicos, né? Desproporcionando aí a nível nacional, pela OMS, recomendação, explodindo aí, né? Essa demografia médica, apesar de que nos interiores ainda a gente tem uma defasagem gigantesca, pela dificuldade de acesso, dificuldade de exames, dificuldade de clinicar, dificuldade de medicamento, né, de coisas de primeiro mundo. Então, esse ambiente ainda vai estar muito disponível, acho que por muito tempo. E quem se diferenciar? Você disse, por exemplo, um caminho do empreendedorismo é uma forma de diferenciar. No Brasil, realmente, a gente tem grandes desafios, cargas tributárias muito pesadas, leis muito duras, né, para o empreendedor, pouca maleabilidade até mesmo de recurso. Né? O governo, os bancos, eles emprestam para quem tem dinheiro. Para quem de fato precisa, eles recusam. Né? Então, eles só entram no certo. Por isso que são as instituições mais superavitárias que a gente tem aí no mercado. Em relação ao outro caminho, poxa, eu nunca tive funcionário, eu não tenho paciência, mexer com número, eu estudei foi medicina, então eu uso muito como exemplo o meu sócio, né, o Daniel Baumfeld, é uma pessoa que é professor da Federal, fez mestrado, doutorado, pós-doutorado, é o ortopedista que mais publica artigo científico hoje no Brasil, terceiro do mundo, dá aula no mundo inteiro. Então é uma pessoa que se dedicou muitos anos à parte acadêmica, mas ele é assistencial. Então essa parte acadêmica traz ele notoriedade sem tanto relacionamento com o empreendedorismo. Então ele tem consultório cheio, com valor agregado de consulta muito acima de planos de saúde. Ah, Alexandre, mas isso é exceção. Não. Quem fizer esse caminho, você pode ter certeza que ele vai ter espaço em qualquer lugar. Mas não é fácil, porque você retarda muitos anos o início da sua remuneração. E hoje o imediatismo, né, das redes sociais, do excesso de consumo, acaba tirando esse caminho, né, da frente dos nossos médicos. Mas quem se dedicar, ou que tem o perfil de empreender, que não é fácil, mas mesmo que for na área de saúde, tem que estudar muito também, né? Eu, depois de 3 especialidades, também fui fazer meus cursos de gestão, entender um pouco. Não que eu quero ser o gestor, mas eu preciso ter um poder de julgamento do que me apresentam, né? Para eu poder tomar a decisão. Eu, como CEO da Gastrocentro, eu, como diretor médico, eu preciso ter uma compreensão do todo para eu poder dar a opinião mais assertiva e sustentável. É uma coisa que a gente tem perdido. Então, eu acredito que esses 2 perfis vão ter espaço, né? Os concursos públicos, para quem tem perfil, vão continuar existindo, tem a necessidade. Então, eu sou um pouco... Eu falo que às vezes quando sentam muitos médicos, né, só reclamam, né? Então, muitos deles, mas você não tá, eu tô. Você não atende? Não, atendo. Ah, você não, eu faço, eu fiz durante muitos anos. Então, eu nunca tive preguiça, sempre fui disponível. Então, isso falta um pouco nas pessoas hoje. Hoje, a foto no Instagram, a diversão, tá antes do trabalho. Tá faltando aquele ciclo, né? Quando a gente chegou, o médico mais velho vinha para durante a semana, a gente assumia os finais de semana, assumia o Natal, assumia o Ano Novo. Hoje ninguém quer mais. Todo mundo está focando nisso. Esse é um ponto fundamental, que é uma frase que eu gosto de falar, que é o famoso brilho nos olhos, né? Porque no mercado competitivo só vai chegar lá quem tem brilho nos olhos. Mas as pessoas não veem que o que fez ela chegar lá foi o brilho nos olhos. Tem um versículo que eu gosto muito que fala assim: não há nada melhor do que comer, beber e gozar do seu trabalho. Então, veja, esse versículo de Eclesiastes, ele coloca o trabalho em pé de igualdade com a comida e bebida, que é um dos prazeres, né, do ser humano. E é isso que eu acredito. Se você não goza do seu trabalho, se você não desfruta, não deleita-se com a sua atividade laboral, a vida é muito sofrida. E aí não tem dinheiro que
retorna isso. Agora, o inverso, ele é verdadeiro. Quando você está gozando, deleitando-se, desfrutando do ato árduo, penoso, suado, com sangue, suor e lágrimas de trabalhar, isso é prazeroso. Isso é o brilho nos olhos. E o resultado financeiro é uma consequência. Então, se está X... tá bom para aquele momento. E eu vou atrás do 2x. E quando eu chego no 2x, tá bom também. Quando eu chego no 3x, tá bom também. Porque eu estou deleitando, eu estou desfrutando, né? E eu vejo muito médicos falando isso, porque perde-se esse brilho nos olhos pela profissão que escolheu. E onde eu vejo muito isso é na faculdade de medicina, com os meus alunos. Alunos com 19, 20 anos no terceiro ano de medicina, desgostosos e desesperançosos com a vida de ser médico. Aí eu falo, mas por que você está aqui então? Ninguém tem alguma arma na sua cabeça para você estar aqui? E aí eu vou perguntando, por que esse seu desgosto? Porque escuta muitos médicos, né, muitos preceptores, muitos falando mal da medicina. E isso é muito ruim para a classe, para a sociedade, para o setor de saúde. É necessário que você desfrute do seu trabalho, e o resultado, a consequência é o êxito. O êxito bom suficiente para aquele momento. Então, você mostra muito bem isso, como que você vai construindo, dedicando com princípios, valores, e é um baita caso de sucesso escutar você aqui, cara. Nossa, eu agradeço, adoro compartilhar, adoro conversar e reforçando isso que você está falando, Lourenço, assim, essa questão do dinheiro como consequência, e exaltando a medicina, né? Muitas colegas, às vezes com um carro zero ali, né? Você está ali num restaurante maravilhoso, uma casa quitada numa região centro-sul, né? E reclamando, né? Então, assim, porque no passado era assim. Eu sou saudosista, adoro história, né? Adoro memórias, né? Eu sou ainda aqueles que imprime fotografia para no futuro ver, construir álbuns, mas é para aprender, não para remoer, né? Se aquelas pessoas tinham, é porque eles fizeram por onde ter melhores salários, aquele. Então aprenda o que você falou, a curtir o momento, a viver, o porquê da escolha. Eu vejo gente às vezes introspectiva, que não gosta de comunicar, que não gosta de gente querendo fazer medicina. Mas tem áreas, igual você falou aí da radiologia, mas se você não tem empatia em estudar a doença, em se preocupar, a gente vê quantos laudos a gente vê hoje, a pessoa totalmente em cima do muro. Perfeito. Né? Com medo Perfeito. de se comprometer. E aí, para essas pessoas, tem a inteligência artificial. Sinto muito, mas se você não se posiciona, se você não exerce seu papel de ser humano, o melhor que temos é que a inteligência artificial se posicione por você, porque a sociedade precisa de progresso, precisa de evolução, né? E o homem, os líderes são os inovadores, os demais são seguidores. Sempre haverá líderes que vão puxar esse desenvolvimento. E isso aí que você falou, assim, perfeito, porque se todo mundo fosse igual, né? Então, o bom é que cada um gosta de uma coisa, cada um se identifica. E não é fácil liderar, não é fácil ser exemplo, porque você está sendo mirado o tempo inteiro. Tudo que você fala, tudo que você faz, né? Os seus hábitos, e todos nós somos seres humanos e somos falhos. Mas se você faz isso com empatia com seu paciente, né? Quantas vezes já aconteceu de você ter um médico empático e ele perdeu um paciente, que é uma coisa natural, né? De acontecer, e a família agradecer. Claro. Né? E hoje o medo da justiça, o medo faz com que ele não se comprometa, que ele deixe a responsabilidade para o paciente, para a família. Eu acho isso uma covardia. Isso tem que ser compartilhado, claro, mas quem estudou, quem tem um conhecimento, quem sabe o melhor caminho ali é o médico. Ele tem que ajudar na decisão. Hoje as pessoas, pelo medo, têm faltado. E isso, no empreendedorismo, acontece o tempo inteiro também.
a falta de liderança e de tomada de decisão. Então a pessoa ela se esconde e deixa a coisa ir acontecendo. Muitas vezes é o que você falou, não dá para substituir tomadas de decisão. Hoje o que eu mais estudo e o que eu mais me dedico é tomada de decisão correta, assertiva, pensando no outro, pensando no todo, mas tomada de decisão. Perfeito. Sensacional, parabéns pelo trabalho, foi um prazer a gente bater esse papo aqui, desejo sucesso e depois voltar para contar os novos progressos aí da sua carreira. Brigadão, cara. Eu que agradeço, eu já acompanho, né, todos os seus podcasts aqui, faço parte lá da SD Connect, das comunidades. Parabéns pelo seu trabalho, realmente você faz diferença na vida do médico e não é fácil, né? Você me contou 3 horas para poder chegar aqui, quase o mesmo tempo que eu gastei para vir de Belo Horizonte. Exatamente. Então, muitas vezes as pessoas só vê, né? os degraus que a gente sobe, né? Mas as dificuldades que a gente enfrenta, a persistência, então a resiliência. Então, não desista. Se você tem um sonho, tem uma vontade, faça acontecer, persistente, vá, corra atrás, não deixe de trabalhar, coloque o outro, né? Uma frase muito importante que eu queria a gente encerrar aqui, que eu gosto muito: não faça com o outro o que você não gostaria que fizesse com você. Isso aí te dá um limite moral e ético para você caminhar e seguir o seu caminho. Então, é essa mensagem que eu deixo, agradeço muito aqui, parabéns pelo seu trabalho também e estou sempre à disposição. Para mim é um prazer estar aqui com você, viu, Lourenço? Valeu, Alexandre, muito obrigado. Tivemos uma aula de empreendedorismo com quem faz e quero agradecer você pela audiência, pela atenção, você que nos acompanha aqui sempre, e pedir seu feedback. Manda um recadinho para mim no @LorenzoTomé, no Instagram, no LinkedIn, contando o que está achando dos conteúdos, me pedindo assim, pode sugerir pautas, sugerir convidados, que eu quero fazer esse podcast para servir você e agradar você. Obrigado e até a semana que vem.